Chegamos então na terça-feira, dia 13 de julho. Vamos estudar o tema ambição. O que você está achando da lição da Escola Sabatina nessa semana? Deixa aqui nos comentários, que eu quero ler também os teus comentários e a sua opinião a respeito do estudo da lição desta semana. Estamos estudando sobre as raízes da inquietação. Raízes essas que são pecados, que deixam o homem quietos e que afasta de Deus. A gente já estudou aqui sobre o egoísmo no dia anterior e hoje estamos estudando sobre a ambição. É mais uma raiz que o homem guarda no seu coração, que isso lhe afasta de Deus. Ser ambicioso quer dizer uma pessoa de desejo forte de conquistar algo, seja financeiro, uma vida política, uma posição melhor no trabalho, ou um estilo de vida de acordo com seus ideais. Todos nós também somos ambiciosos e a ambição leva a gente a fazer e dizer coisas de forma imprudente. Um grande exemplo é o que diz lá em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 19, quando Jesus participa com os discípulos da última ceia, a ceia do Senhor, a última Páscoa. Jesus ali comendo com os discípulos, ele faz um alerta e uma observação, dizendo para os discípulos que ali é o último momento com eles. A próxima ceia e a próxima Páscoa, eles estariam com eles no céu. Eles não entendiam ainda o plano de Jesus. Para os discípulos, Jesus seria o rei ali de Israel e os discípulos seriam seus capangas, os seus assessores, o seu braço direito e o seu braço esquerdo. Para os discípulos, o reinado de Jesus seria aqui na terra. E Jesus estava dizendo a ele a todo tempo que ele veio para morrer pelo pecado da humanidade, que no terceiro dia ele iria ressuscitar e depois continuar o seu trabalho do plano da salvação nos céus. E os discípulos é que tocariam aqui o evangelho até a segunda vinda de Jesus. Os discípulos não estavam entendendo essas coisas. Sabe por quê? Porque a raiz da ambição, o pecado, estava ainda cegando os olhos dos discípulos e eles estavam sendo ambiciosos. E depois dessa ceia do Senhor, eles estavam discutindo qual era o maior discípulo entre eles. E Jesus responde em Lucas capítulo 22, versículo 26, o seguinte: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E aí Jesus estava mostrando, aquele que quer ser maior no meu reino, ele tem que servir. Ele tem que agir como se fosse o menor. Porque eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Mestre. Estou servindo a vocês, dando o exemplo. Mas herdarão o reino dos céus aquele que agir aqui como o menor, na sua humildade, assim como as crianças. E Jesus deu esse exemplo também para os discípulos. Parecia que os discípulos ainda não tinham aprendido essa lição quando Jesus realizou a última ceia. Isso aconteceu com os discípulos. Os discípulos tinham disputas, rivalidades entre eles, e tudo isso devia cair por terra. Jesus estava tentando mostrar a eles que essas raízes do pecado deviam ser cortadas, deveriam ser abandonadas. Note que os discípulos viviam com Jesus, andavam com ele, viam os seus milagres, mas precisavam ser convertidos, precisavam ter uma vida transformada. Levando para a nossa vida hoje, para a gente encerrar o estudo desse dia. Nós não vimos Jesus, não temos contato com Ele. Por isso existe a grande necessidade de eu estar diariamente orando ao Senhor, estudando a Sua Palavra e se aproximando dEle em cada momento, para que essas raízes do pecado, do egoísmo, da ambição, não bata a porta do meu coração e eu perca o foco de Cristo Jesus. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia em sua presença, esse é o meu desejo e a minha oração.